E agora já tenho. Amém? Então como é que estamos com este calor? Bem, obrigado. Não é? Então vamos abrir em... Onde é que vamos abrir? Vamos abrir em 2 de Reis 4:3. 2 de Reis 4:3. O que é que aconteceu? Eu disse 4:3, mas eu peço desculpa. É 4:1. 4:1. Vamos começar no versículo 1. Eu quero-vos mostrar... Isto tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, mas também tem tudo a ver até que ponto é que nós confiamos em Deus. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veio o Criador e ia levar-me os 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? E disse ele: Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. O que é que Eliseu fez a seguir? Virou-se para ela e disse assim: Olha, vai a todos os teus vizinhos, pede todas as botijas que conseguires, vasos vazios, mas não poucos, traz muitos, porque com esse pouco azeite tu vais enchê-los todos. E quando ela, à medida que os enchia, ela ia metendo para o lado, pedia aos seus filhos que lhe dessem mais outro. Ele enchia o outro e metia para o lado, até que chegou uma altura, ela diz: Dá-me outro. E ele diz: Já não há mais. E o azeite parou. Ela só tinha um pouco de azeite, não uma botija de azeite. Uma botija é algo pequeno e encheu muitos vasos. Deus só pode multiplicar aquilo que nós temos. A nossa confiança nele, ele pode multiplicar se nós tivermos essa confiança nele. Ele só pode multiplicar aquilo que nós temos em nós. Da mesma maneira, a nível financeiro, funciona da mesma forma. O que é que Deus pode multiplicar? Aquilo que nós damos. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque confiamos em ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em 2 de Reis. Nós já lá estamos, não é? 2 de Reis, mas agora vamos começar no versículo 2:19. 2 de Reis 2:19. 2:19. Eu quero que você entenda algo. É impressionante o que hoje nós vamos falar. É impressionante o que é que nós vamos falar.
Eu estou aqui porque é tantos versículos bíblicos que realmente é uma bênção. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos falar sobre milagres. O título é Milagres. Mas é impressionante uma coisa. Se você não o espera, você nunca o vai ter. O milagre. Se você não o deseja, você não vai ter o milagre. Então, mas o que é o milagre? Algo que é fora do normal, que age fora do natural. E eu vi um dos homens de Deus, realmente um dos homens que eu já falei, que foi aquele que multiplicou os vasos, que multiplicou o azeite, e eu quero-vos falar sobre este homem. Este homem que nós estamos a falar é Eliseu. Quem era Eliseu? Um agricultor. Deus disse a Elias para passar a capa por cima dele, para ter o chamamento de profeta por cima dele. Ele lavrava a terra com a 12ª junta de bois. Ele era determinado naquilo que fazia. E então, quando passou a capa sobre ele, ele agarrou, pediu para despedir-se dos pais, e foi e servia a Elias. Ele servia Elias durante bastante tempo. E chegou uma altura que Elias virou-se para ele: olha, fica aqui, que eu vou ali a um lugar. E ele disse: não, vive o Senhor, porque quando tu fores eu vou. E foi com ele. E depois Elias disse-lhe outra vez: olha, fica aqui que eu vou ali. Ele disse: não, onde tu fores eu vou. E outra vez: e fica aqui que eu vou ali. Ele disse: não, onde tu fores eu vou. Vendo a determinação de Eliseu, Elias olhou para ele e perguntou-lhe: o que é que tu queres que eu te faça? E determinado, Eliseu disse: que eu tenha porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele vira-se e disse: coisa dura pediste. Mas se me vires ser levado por Deus, então te será concedido o que tu pedes. E então veio num redemoinho um carro de fogo e veio buscar Elias e o levou ao céu. E Eliseu viu, e a porção dobrada do Espírito de Deus pousou sobre Eliseu. A porção que estava sobre Elias era poderosíssima, mas a porção dobrada sobre Eliseu foi algo fenomenal. Só se começar a ler, eu disse para abrir em... Ele disse 2 de Reis 2:19. Você pode ler todo este 2 de Reis e você vai ver versículo a versículo, milagres, atrás de milagres, atrás de milagres, atrás de milagres. Este homem não parou de fazer milagres toda a vida. É impressionante o que ele fez. Mas Deus o escolheu por um motivo. Havia determinação nele. Ele era determinado nas coisas que fazia. A prova disso é que Elias dizia para ele: fica aqui. Ele disse: não, eu vou contigo onde tu fores. Eu não deixei tudo para agora ficar aqui. Eu deixei tudo para ir contigo. Onde tu fores, eu vou. Ele era determinado naquilo que queria. E ele confiava em Deus. Veja aqui. 2 de Reis 2:19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más
e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E trouxeram-lhe. Então ele saiu ao manancial de águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eu acho impressionante aquilo que Deus faz. Ora, toda a gente sabe que se agarrar num pouco de água e meter sal lá para dentro, aquela água não fica água que se possa beber ou fazer com ela alguma coisa. Inclusive, se você quiser estragar, ou, por exemplo, há ervas ou qualquer coisa que você não quer, se meter sal nelas, queima. Então, sal não era algo para melhorar as águas, mas sim para as piorar. Mas ele fez isto para mostrar o poder tremendo de Deus. Mesmo pondo ainda as águas piores ainda, Deus tinha a capacidade de as curar as águas. É impressionante. O que é que você precisa na sua vida? Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Não pense que quando você agarra e ora, não, pai, eu preciso disso, e as coisas ficam piores, é para você perceber que não importa quanto pior fica as coisas, Deus é Deus e é poderoso para mudar toda a circunstância. Este homem fez milagres atrás de milagres atrás de milagres, ele não parava. Ouça, é daqueles que não parou de fazer milagres. Realmente, ele fez mais do dobro do que Elias fez. À medida que você começar a ler a Segunda de Reis, eu aconselho vivamente que você o faça. Aconselho que você se agarre à Bíblia e leia, e conheça e veja o poder de Deus. Eu vou-vos falar um pouco do que é que ele começou a fazer. Mas veja, logo a seguir dele ter curado estas águas, veio esta mulher ter com ele. E então vamos ler outra vez tudo o que aconteceu. 2 de Reis 4:1. 2 de Reis 4:1. Eu quero-vos ler, eu vos contei o que é que ela fez, o que é que aconteceu com os vasos, mas eu quero que vocês vejam e ouçam pela palavra de Deus o que é que aconteceu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veio os credores a levar-me os 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados dos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Eu vou continuar a ler, porque esta do não poucos é impressionante. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-a à parte quando estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam-lhe os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e os teus filhos viverei do resto.
Ele disse: vai aos teus vizinhos, pede vasos, não poucos. Pensem um pouco. Imaginem que você em casa tem uma garrafa de água, uma garrafa de litro de água, uma garrafa pequena. E o homem de Deus virá assim: ouça, vocês precisam de água. Agarrem, arranjem garrafões, não poucos, e comecem a enchê-los através de uma garrafa de água. Ela não questionou nada. Ela apenas fez. Até ela começou a encher. Eu acredito, a confiança que ela tinha em Deus, ela pediu todos os vasos possíveis e imaginários ali à volta. A bênção dela foi realmente muito grande. Mesmo muito grande, porque ela confiou e pediu, mesmo que a sua cabeça tivesse a dizer isto é loucura, porque é que eu estou a pedir tantos vasos, porque é que eu estou a fazer, mas não importa. Deus me mostrou o caminho. E ela foi abençoada. Às vezes as pessoas não entendem que o milagre que elas precisam é condicionado pelo que elas acreditam. Se você acredita muito, muito vai ser o seu milagre. Se você acredita pouco, pouco vai ser o seu milagre. E você pode dizer, então, mas como é que eu posso acreditar mais? Isso é uma pergunta interessante e muito importante. Como é que você pode acreditar mais em Deus? Há um ditado em Portugal que diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem é. Algumas das pessoas que estão comigo até se riem porque já conhecem tantas vezes eu já disse isto. Agora eu vou-lhe dizer de outra forma. O que é que você anda a ouvir? O que é que você anda a ver? O que é que você anda a falar? Vai condicionar a sua fé. Você percebe? O que você ouve, você vê, o que você fala, condicionam a sua fé, limitam a sua fé, ou o contrário, ou aumentam. Se você ouve de coisas naturais, do que acontece normalmente no mundo, que normalmente cada vez está de mal a pior, você vai ser influenciado a deixar de acreditar em milagres, deixar ver o pior da raça humana, ver o pior que fazem, o pior de tudo. Eu sem querer, ouvi notícias. E eu vi notícias que até me doía o que eu estava a ouvir. E como a mãe fez uma filha, é inacreditável. É inacreditável. Mas será que eu ouvindo isto vai aumentar a minha fé ou vai diminuir a minha fé? Vai diminuir a minha fé. Então o que é que você precisa de ouvir para aumentar a sua fé? Você precisa de ler a palavra de Deus, conhecer estas passagens de milagres, encher-se destas passagens, ler, reler, pensar sobre isto. Porque então você vai fazer prosperar o seu caminho e, prudentemente, se vai conduzir. Exatamente como Deus disse a Josué.
As suas palavras, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque vai influenciar a sua vida. O que você vê desgraças, destruição. Como é que você vai poder crer num milagre? Cuidado com o que os seus ouvidos ouvem, cuidado com o que é que os seus olhos veem, cuidado com o que é que a sua boca fala. À medida que você cada vez enche mais daquilo que é de Deus, à medida que o seu crescimento se vai tornar notório. Não só para a sua vida, na sua vida, mas também para os outros. Porquê? Diz-me com quem andas, diz-te quem és. E você, ao ler a Bíblia, você está a andar com Deus. Você está a conhecer Deus. Está a conhecer os milagres que Deus fazia. Que não parava de fazer. Ouça, Jesus andou na terra e está escrito que não havia livro suficiente para escrever todos os milagres que ele operou. Todas as curas que fez. Você entende? Então, à medida que nós entramos na Bíblia, é mesmo entrar na Bíblia, você pensar, imaginar tudo o que está a acontecer. Você sabe que a Bíblia foi escrita por homens, mais ou menos 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso é que você lê de uma parte à outra da Bíblia e tem nexo, tem uma lógica. Todos falam a mesma coisa, porque foram influenciados pelo mesmo Espírito. E à medida que você lê, o Espírito Santo o enche a si e ministra a sua vida e o ajuda naquilo que você tem. Eu glória a Deus, esta semana foi uma bênção, uma bênção. Eu via as coisas a chegar e eu já estava a orar por elas e logo a seguir, no dia a seguir, estavam resolvidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, só a eu toda a glória e toda a honra. Porque me trouxeram um caso, o outro caso, e à medida que eu orava, eles se resolviam. E glória a Deus. Glória a Deus. E você tem que perceber que cada vez que nós colocamos um assunto nas mãos de Deus, Ele começa a resolver isso. Cada vez que você larga o assunto das mãos e diz, Pai, eu em Ti te entrego este assunto. Eu sei. Já está resolvido no nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Eliseu foi boca de Deus na terra. Ele falava milagres e eles aconteciam. Mas eu creio que o Deus que na altura que operou em Eliseu é o mesmo Deus de agora. É o mesmo Deus que opera agora na sua vida. Mas vai demais depender de si do que você pensa. Esta mulher teve que agarrar e ir à procura de vasos. E vasos não poucos. O que é que você está a buscar de Deus? Se Deus quiser, se Ele quiser, Ele pode fazer. Não, o que é que você está à procura de Deus? O que é que você está a buscar em Deus? O que é que você procura em Deus? Faz toda a diferença o que é que você está a fazer. Veja que esta mulher tinha um problema. Ela o declarou no versículo 1. 2 de Reis 4:1. No versículo 1, ela declarou. Mas ela foi falar a quem ela sabia que poderia resolver. A quem? Ao homem de Deus. O homem
que andava com Deus. E ele foi abençoado. Você está a andar com Deus. Você pode pensar e começar a ficar triste. Mas eu gostava. Mas aí é que está. Ouça, muita gente agarra e dizia, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo, mas nunca se predispõe a fazer. Algumas pessoas veem o físico de outras pessoas e dizem assim, eu gostava de ser assim. Então, mas porquê é que você não começa? Mas é possível. Se você nunca começar, nunca vai saber. Se você não andar com Deus, você nunca vai saber a bênção que é de andar com Deus. Se você não começar, nada vai começar na sua vida. Entende? Veja aqui. Não para. Não para. Segunda de Reis 4, 26. É um pouco mais abaixo só. Em Segunda de Reis vamos a chegar até ao 26. Eu chego até ao 26, mas eu vou-vos contar o que é que aconteceu até agora. Eliseu passava com o seu moço por um sítio e uma mulher, vendo que eles passavam por lá, como na casa tinha um quarto, então disseram para ele, homem de Deus, fica aqui, descansa aqui, que nós damos-te de alimento, para tu descansares enquanto passas por aqui. O homem de Deus ficou tão agraciado pelo que fizeram, ficou tão agradecido pelo que fizeram, que ele agarrou e fez o quê? Perguntou ao seu moço, o que é que ela tem? O que é que ela precisa? E o moço diz, ela não tem filhos. Olha, boa, chama. E ela diz, daqui a um ano traz um filho. E passado um ano ela teve um filho. E o filho cresceu, andou, até que chegou um dia que o filho estava com o pai estava a tratar da terra e o moço começou-se a queixar da cabeça. Ele mandou que os servos dele levassem o miúdo para a mãe e o miúdo chegou ao pé da mãe e queixava-se da cabeça. E encostou a cabeça ao seu colo. E morreu. A mãe, vendo isto, agarrou na criança e foi deitá-la na cama onde o homem de Deus ficava cada vez que passava por lá. Pediu ao marido que lhe arranjasse um burro para poder ir falar com o homem de Deus. E ele estranhou falar com o homem de Deus. Mas hoje não é dia especial para lá ires. Mas tudo está bem. E ela disse, tudo está bem. O filho tinha acabado de morrer. Esta mulher tinha uma sabedoria tremenda na escolha de palavras. O filho tinha acabado de morrer. Ela devia ter ido ter com o marido a gritar aos berros, a dizer que o filho tinha morrido. E ela calou-se para o próprio marido. Ela disse, tudo está bem. E ela se dirigiu no caminho do homem de Deus. O homem de Deus, ao longe, viu-a e disse ao seu moço, vai a correr até ela, vê lá o que é que se passa, para que é que ela está a vir cá? Ele foi até lá e quando chegou ao pé dela, perguntou-lhe, então, mas tudo está bem? Ela virou-se, tudo está bem. Outra vez, a segunda vez que lhe perguntam, mas ele tinha com o homem de Deus. Não. A escolha de palavras iria manter o seu filho vivo. Você entende? Que palavras é que você anda a falar? Você anda a deitar palavras fora? Não, mas não. É sem querer, é sem vontade, é sem coisa, mas você está a falá-las. Segunda de Reis 4:26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem o teu marido? Vai bem o teu filho? E ela disse, vai bem. O filho tinha acabado de morrer. E ela disse, vai bem. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte,
pegou-lhe nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está nela, está triste e de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E ela disse, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela nunca, é impressionante, esta mulher tinha que conhecer Deus. Ela nunca disse que o filho morreu. Nunca, 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 nunca. Ela não disse que o filho estava mal. Ela não disse nada, nada, nada. O que ela disse ao homem de Deus é, pedi-te eu algum filho? Não te disse eu, não me enganas? Isto foi o que ela disse. E ele percebeu imediatamente. E agarra, diz ao seu servo, vai, agarra, leva o meu queijado, o meu bordão, leva e vai colocá-lo em cima da criança. E foi à frente. E ele foi atrás. Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou a ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu-se, deitou sobre o menino e, pondo sua boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os olhos dele, sua mão sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma para a outra parte e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E ele chamou e veio e disse, toma o teu filho. E ela veio e se postou aos seus pés, se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. A determinação desta mãe fez a diferença na vida deste filho, que ele estava morto e reviveu. Porque ela soube o que fazer, ela soube o que falar, ela teve cuidado com as palavras, ela teve cuidado em ir falar com a pessoa certa, e mesmo com a pessoa certa, ela nunca falou maldição. Você entende? Esta mulher conhecia Deus. Esta mulher tinha um relacionamento com Deus. Ela sabia o cuidado que tinha que ter. E ela foi a quem devia de ir. E não foi a mais ninguém. Ela não contou ao marido, não contou aos outros, não contou a quem passava ao pé dela. Tudo vai bem, tudo vai bem. Então, tudo vai bem. Tudo vai bem. E você disse, isso parece loucura. É? Eu sei que parece loucura. Mas a loucura trouxe-lhe a benção. Agora diga-me uma coisa. Você prefere o quê? Ser chamado de loucos por os outros, mas ser abençoado? Ou fazer como todos fazem e não ser abençoado? Ser igual a todos os outros e não ser abençoado? Eu escolho ser abençoado. Uma vez eu estava na igreja e ia a passar no meio da igreja e alguém olhou para mim e disse assim, estás a cochear? E eu disse logo, não, eu cochear? Não, nunca. Mas eu estava a cochear. Porque me estava a doer. Mas, não, eu nunca. Por quê? Eu quero a benção. Eu quero a benção. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Eu quero a benção. Então, até e agora, como está? Agora estamos em 2022, final do ano, mês de dezembro de 2022, os preços, até e tudo, o custo de vida, glória a Deus,
Glória a Deus. Que Deus prova a sua grandeza, mantendo os filhos de Deus e trazendo riquezas para eles sem medida, no nome de Jesus. Você entende? Você entende que você anda com Deus? Você entende que você anda com o Pai das Luzes, aquele, o Criador e o operador de milagres? Eliseu sabia. Por isso é que os milagres não pararam de acontecer na vida dele. Veja mais. Amém. 2 de Reis 6:4. Eu acho muita piada esta passagem. 2 de Reis 6:4. Eliseu, os filhos dos profetas precisavam de um lugar, precisavam de uma casa para habitar, e então foram vários, e Eliseu foi com eles também. No versículo 4 diz 2 de Reis 6:4. E então foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro, portanto o machado, caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Era normal, nem toda a gente tinha as capacidades financeiras que agora existem. E muitas vezes havia uma pessoa que tinha um machado e emprestava aos outros para que pudesse agarrar e cortar madeira e depois voltava a levar à pessoa. E ele estava a cortar e a madeira caiu e caiu sobre o machado e o machado caiu dentro d'água. Ora, eu não sei se você tem conhecimento, mas eu creio que sim, não é? Um machado é algo que é pesado, é algo em ferro. Quando cai dentro d'água, o que é que acontece? Exatamente isso que você está a pensar. Vai ao fundo. Se for num lago, que era o caso, é muito complicado de o ver. Pode-se perder para sempre. O homem de Deus estava lá, e no versículo 6, o homem de Deus disse: onde caiu? Diz-me onde é que caiu. E ele mostrando-lhe o lugar, ok. E mostrando a ele o lugar, cortou o pau, o lançou ali e fez nadar o ferro. O machado flutuou. Loucura, não é? Imagina uma pedra. Você lança uma pedra à água, ela vai ao fundo imediatamente. Agora, o homem de Deus lança um pau. O que o pau tem a ver com um ferro nadar? Nada! Mas que importa? Não é isso que importa. Eu vou-lhe mostrar algumas práticas de pastores. Eu sei que o que eu vou dizer é completamente loucura, mas funciona. Alguns pastores, quando querem algo, fazem algumas coisas. Por exemplo, há pastores que agarram e dizem que o Josué dizia que onde a planta do pé dele pisar, Deus lhe tem dado. E alguns chegam e vão a um terreno ou vão a uma casa, metem lá os pés e diz: onde a planta do meu pé pisar, Deus me tem dado. E glória a Deus. E assim é. É assim que eles creem. Outros há que agarram é pelas mãos. E vê um carro que gostam bastante e colocam as mãos no carro e diz: obrigada, Pai, que tu já me deste este carro em nome de Jesus. E assim acontece. Outros há que nunca tinha ouvido na minha vida que cospem. Porque Jesus cuspiu. Cuspiu nos olhos de um cego e ele viu. Eles cospem para as coisas. E assim são abençoados. Agora, o que é que meter o pé num sítio, o que é que meter as mãos, o que é que cuspir tem a ver com ter a benção? Nada.
mas tem a ver com o ter fé. Entende? Você precisa de sair da sua zona de conforto e partir para uma aventura com Deus. Eu lembro-me eu estar em Beja numa reunião e antes de começar a reunião eu disse, ou durante a reunião eu disse assim, agarre-se a Deus e você vai ter a melhor viagem de todos os tempos. E é verdade. Você andando com Deus, você vai ver milagre após milagre, após milagre, após milagre. Porque você está a confiar em Deus. Você está a orar e as coisas estão a acontecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você diz, mas eu só gostava de ter isto. É isso o problema. Não limite Deus a uma única coisa. Meta várias em movimento. Mas eu preciso é disto resolvido. Então, mas você entregou nas mãos de Deus? Então confie nele. Alegre-se. Durante esta semana Deus falou comigo. Esta e a outra semana Deus falou comigo. Me mostrou algumas coisas que eu fiquei... Uau! Ele mostrou uma história de José. Quem é José? José do Egito. José é aquele que foi vendido pelos irmãos como escravo e foi parar ao Egito. E lá foi injustamente acusado, foi preso. E depois agarrou, interpretou os sonhos de dois, e 2 anos depois interpretou o sonho de Faraó e veio primeiro-ministro. Eu li aquilo há uns dias atrás, a semana passada, esta semana eu estava a ler e a meditar sobre aquilo e Deus estava-me a dizer o que é que ele fez para alguma coisa acontecer? Disse nada. Não fez nada. E então ele dizia-me assim, até o que vai acontecer na tua vida tem a ver com alguma coisa que tu vais fazer? E eu disse, não, senhor. Tem a ver unicamente eu confiar em ti. Você sabe que o José teve sonhos? Eu acredito que o que manteve vivo foi esse sonho. Você está a entender? Que Deus tem muito mais para si do que você pensa. Basta você querer, acreditar nele, esperar nele. Você viu coisas, Eliseu, homem de Deus, milagres após milagres após milagres. Coisa, quer ver outro? É loucura, é loucura. Vamos voltar um capítulo para trás. Vamos voltar um capítulo para trás. 2 de Reis 5:9. Segunda de Reis 5:9. Um homem de guerra, um capitão, algo que era chefe das tropas sírias, agarrou, era leproso. Uma menina que estava lá, que era judeia, sabia que ele era leproso e ele gostava muito dele, embora fosse serva dele, e dizia, assim tu estivesse em Jerusalém, porque lá está um profeta. E ele agarrou com toda a sua trupe, agarrou com todo o seu... aqueles mais junto a ele, agarrou e foi lá ter, e foi ter com Eliseu. E agora veja. 2 Reis 5:9. Veio, pois, Naamã com os seus carros, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Este era um homem de guerra, conhecido, respeitado, honrado. Ele estava à espera das mesmas honras. Veja o que é que aconteceu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem sequer o foi ver. Mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará
e ficarás purificado. Ele ficou todo ofendido. Todo ofendido. Mas nem sequer aparece aqui para me receber. E manda-me ir ter ao Jordão. Então não há lá na minha terra rios mais limpos do que o Jordão? E ele ficou e queria-se ir embora. E os outros, ouve, mas tu vieste até aqui. O que é que custa a ti te banhar 7 vezes? O que é que custa a ti fazer a loucura? O que é que custa a ti fazer o que o homem de Deus está a falar? O que é que custa a si ouvir? E ele agarrou e aceitou. E banhou-se nas águas, 1 vez, 2 vezes, até chegar à 7ª. E quando se banhou a 7ª vez, saiu da água, estava completamente curado. Depois quis voltar ao homem de Deus e quis lhe dar coisas. Ele não aceitou. Você entende? Você entende? Você depende de Deus e não do resto. Este homem fez milagre e não para por aí. São tantos milagres atrás de milagres atrás. No versículo 7. O que é que aconteceu? Veio uma grande tropa e cercou Samaria. E aquilo ficou mesmo muito mal. Já não havia comida. Você tem que ler, porque a descrição então é mais horrível do que você pensa. Estava mesmo muito mal. E Eliseu vai até lá. E o rei estava mesmo chateado com ele. Vens tu, então não estás a ver toda a circunstância? E ele diz, sabe o que é que ele diz? Versículo 1. 2 de Reis 7:1. 2 de Reis 7:1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-á fazer isso? E Eliseu olhou para ele, quando eu acredito com bem desdém. Eliseu disse, eis que verás com os teus olhos, porém daí não o comerás. Muitas das vezes os reis e as pessoas juntam-se com as pessoas erradas. Juntam-se com as pessoas que estão mais habituadas a viver na terra do que viver no céu. Estão mais habituadas a lidar com pessoas que estão destruídas e com as suas palavras destroem tudo. E eu ouvir, e às vezes tenho que falar com uma pessoa em que ela a falar às vezes diz cada coisa. Pois você acredita que eu acabo de desligar o telefone se eu não tenho que perguntar a segunda vez para ele me dizer o que é que eu tenho que fazer, qual é o trabalho que eu tenho que fazer, para eu poder escrever, porque eu não ouvi nada do que ele disse. Eu não ouvi nada do que ele disse. Eu não sou influenciado negativamente, porque não, eu confio no meu Deus. É o meu Deus que abre as portas, é o meu Deus que faz tudo acontecer na minha vida. Glória ao seu nome, glória ao seu nome, glória ao seu nome. Então o que é que aconteceu aqui? O exército que cercava a cidade ouviu de tal forma para si um grande exército a vir contra eles e fugiu e deixou lá tudo. Então leprosos, que já estavam leprosos e que já estavam perto da morte,
Então disseram, "Epá, vamos ver, a ver se comemos alguma coisa", e saíram da cidade. E quando chegaram ao sítio onde eles estavam acampados, encontrou de tudo. Eles tinham fugido. E então foram à cidade dizer, e então as pessoas saíram a correr para ir buscar de alimentos. E o capitão estava à porta da cidade. E a multidão passou por cima dele e o matou. Exatamente como Elias disse, tu verás, mas não comerás. Aqueles que duvidam nunca vão ver nada. Ou antes vão ver, mas nunca vão comer. Os que duvidam vão ficar sempre pelo caminho. Os que duvidam não vão ter nada de Deus. A Bíblia diz, se tens falta de sabedoria, pede com fé, mas não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que leva de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Então, você vai mudar a sua vida ou não? Você não acha que já está na altura de mudar? Se você até agora, conforme tem vivido, o trouxe a um determinado sítio em que as coisas não estão a funcionar, por que não tentar a forma de Deus, a maneira de Deus, como Deus faz as coisas? Por que não um milagre? O nosso Deus é o Deus que opera milagres. Você viu um homem de Deus que era milagres, atrás de milagres, atrás de milagres, e não parou, eu só li uma parte. Portanto, você vai ler Segunda de Reis e vai ver a bênção que este homem foi. Até na sua morte foi bênção. Então eu peço ao Grupo Louvor que venha para aqui, o grande Grupo Louvor, cheio de pessoas, de cantores, músicos, com grande abundância. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Amém? Amém. Glória ao teu nome. Então vamos lá dizer, Pai, olha, nós estamos aqui. Tu nos conheces a cada um de nós, sabes o que nós somos e como estamos. Precisamos de ti, Pai. Sempre. Sabemos que tu és o operador de milagres. És tu que crias os milagres. Neste mundo onde tudo parece ser destruído, onde toda a gente se quer destruir uns aos outros, nós levantamos as nossas mãos para o céu, olhamos para ti e dizemos, eu sei em quem tenho crido. Ti, Senhor. Eu dependo de ti. Eu creio em ti. E eu sou abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Muitas bênçãos. Mesmo muitas bênçãos. Eu decreto e declaro muitas bênçãos em nome de Jesus para a sua vida. Que aquilo que você necessita na sua vida agora aconteça no nome de Jesus. Aquilo que você precisa que venha agora no nome de Jesus. O que você precisa de resolver que seja agora a vir mesmo a resposta no nome de Jesus. E você seja realmente abençoado no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. E não se esqueçam que domingo às 4 da tarde aqui estamos nós outra vez para glorificar este grande e poderoso Deus, o operador de milagres. No nome de Jesus.
Amém. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Amém.